Olha, hoje, dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão. Esse mal atinge mais de 30 milhões de brasileiros. A gente traz esse assunto aqui para o estúdio, conosco o doutor Bernardo Medeiros, cardiologista. Seja bem-vindo ao 2.1 Notícias, doutor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia. Primeiro, a gente precisa entender o que é a hipertensão, né? Como é que acontece, o que é essa doença? A hipertensão, né, também conhecida como pressão alta, nada mais é que a pressão aumentada dentro dos vasos do corpo, das artérias do corpo, né? Essa pressão aumentada dentro das artérias do corpo traz uma série de alterações ao organismo, uma série de riscos aos organismos nos mais diversos órgãos. Então, é uma doença bastante abrangente e bastante importante. Agora, por que essa doença acontece, doutor? Quais são as causas mais comuns da hipertensão? Existem aquelas causas agravantes, né? Mas, basicamente, a gente tem que entender que a hipertensão, ela faz parte do próprio processo de envelhecimento do corpo, tá? Então, o indivíduo vai envelhecendo, assim como o cabelo vai ficando mais velho, a pele vai ficando mais velha, as artérias do corpo vão ficando mais rígidas, elas vão perdendo a propriedade de se dilatar. Como elas vão ficando mais rígidas, mais duras, né, vamos dizer assim, a pressão no interior delas aumenta. Mas é óbvio que inúmeros outros hábitos de vida contribuem para o aumento ou não dessa pressão. Por exemplo, que hábitos? Por exemplo, são hábitos já consagrados, mas que a gente sempre tem que lembrar. O sedentarismo é um grande vilão, né? A gente sabe que praticar atividade física regularmente mantém os níveis pressóricos melhorados. O estresse, principalmente nos tempos atuais, né, que existe uma ansiedade aí generalizada de que todo mundo quer tudo para ontem, muita pressão do trabalho, muita pressão no convívio familiar, né? E um detalhe para o brasileiro especificamente falando, que é o consumo do sal, né? O brasileiro, ele consome 2, 3 vezes mais sal do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Tem gente que acha que só de retirar o sal da alimentação, isso já evitaria a pressão alta, a hipertensão. Isso é uma realidade? De certa forma, sim. O indivíduo que não é hipertenso, se ele consome muito sal, ele tem probabilidade de ficar hipertenso. Aquele que é hipertenso leve, se ele, igual você disse, usar o sal de maneira moderada, pode ser que ele nem precise fazer uso de remédio para manter a pressão controlada. E aquele hipertenso grave, se ele não se adequa, se ele continua consumindo muito sal, mesmo com vários medicamentos, provavelmente ele não vai conseguir atingir a meta pressórica dele. Então, o sal realmente modula muito os níveis pressóricos. Então, independente se o indivíduo não é hipertenso ou se ele é um hipertenso grave, o controle do consumo de sal é muito importante. Agora eu quero deixar em aberto para você que está acompanhando a gente. Você pode mandar a sua pergunta pelas nossas redes, pelo número de WhatsApp que aparece agora no seu vídeo, também pelo direct no Instagram ou pela transmissão no Facebook. A gente vai fazer a sua pergunta aqui para o nosso especialista ao vivo. Nós temos uma pergunta aqui da Mercedes Silva. Ela diz o seguinte: acredito que minha filha tenha pressão alta. Ela tem 15 anos e sempre está com uma temperatura do corpo muito elevada. Isso seria um sinal de preocupação? Devo procurar um médico? Bom, pela temperatura não, né? O fato de estar com temperatura alta não necessariamente quer dizer que a pessoa está com a pressão alta. Temperatura alta é febre, tem que pensar em alguma doença inflamatória e infecciosa, né? Mas não quer dizer que pessoas jovens não possam ter hipertensão, né? Principalmente um tipo de hipertensão chamada hipertensão secundária, que acontece de 3 a 5% do total de hipertensos, né? O que quer dizer isso? Não é que a pressão alta seja a doença primária, essa que a artéria vai ficando dura. Sim, é o reflexo de outra doença de base. Por exemplo, doenças da tireoide, doenças do rim, um negócio que pouca gente sabe. Distúrbio do sono, quem dorme mal, quem tem aquela apneia do sono, quem ronca muito, é uma causa muito comum de hipertensão secundária. Nesses casos, principalmente em jovens, que a gente sempre tem que pensar, jovem hipertenso, a gente sempre tem que pensar em hipertensão secundária, você simplesmente dar o remédio de pressão não costuma melhorar. Você tem que
tratar a causa de base. Então, por exemplo, na apneia do sono, não adianta você ficar dando remédio de pressão. Você tem que tratar, melhorar o sono, o indivíduo tem que emagrecer, usar aqueles dispositivos para respirar durante a noite. Aí sim, consequentemente, a pressão tende a melhorar. Então é importante esclarecer esses dois pontos, que os tratamentos para esses dois tipos de hipertensão são completamente diferentes, Completamente né? diferentes. Doutor, nós temos uma outra pergunta aqui da Marina Pinheiro, do Parque 10. Como identificar hipertensão em crianças? Existe casos de crianças hipertensas? Como eu acabei de falar, existe principalmente essas hipertensões secundárias, tá? Mas aí eu vou dizer, não é nem só para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. A melhor forma de diagnosticar hipertensão é aferir a pressão, corriqueiramente. Pode ser com aquele aparelhinho dentro de casa, pode ser na farmacinha perto de casa, pode ser na unidade básica de saúde, tá? É preconizado que todo mundo afira a pressão pelo menos uma vez ao ano, para observar realmente se a pressão está no limite bom. Acima de 14/9, a gente considera como hipertenso. Abaixo de 14/9, a gente considera como uma pressão normal. E é importante salientar que o fato da pessoa não sentir nada não quer dizer que ela não seja hipertensa. E, na verdade, aí mora o grande perigo da hipertensão, que ela é uma doença silenciosa. O indivíduo fica anos, décadas, com pressão acima do normal, sem sentir absolutamente nada. E, de repente, isso pode causar algum problema do coração, AVC também? De repente, não. Causa. Né? As doenças cardiovasculares, cardio e vascular, ou seja, qualquer doença que cometa o coração ou os grandes vasos do corpo, por exemplo, derrame cerebral, o AVC, doenças do rim, são as principais causas de morte no mundo. Em alguns dados, as doenças cardiovasculares matam 5 vezes mais do que todos os cânceres juntos. E a hipertensão é o principal fator de risco para todas essas doenças. Infarto, insuficiência cardíaca, derrame. Então, a gente pode dizer, inclusive, sem sensacionalismo, que a hipertensão é a doença que mais mata no mundo. Então, a grande dica aí é você ficar acompanhando a pressão arterial, sempre aferindo, para evitar qualquer intercorrência. Perfeitamente. A hipertensão é um mito ou é verdade que a hipertensão é mais comum em mulheres? Em parte. Na verdade, até os 50 anos de idade, aproximadamente, a hipertensão é mais comum em homem. Entretanto, a mulher, depois da menopausa, por uma questão hormonal, ela acaba começando a apresentar níveis pressóricos elevados, inclusive até passando a média do homem. Então, a partir de 50 anos, a gente pode dizer que a hipertensão passa a ser um pouco mais prevalente em mulher, abaixo disso ela é um pouco mais prevalente em homem. Agora, o consumo de álcool, doutor, ele altera a pressão, ele é prejudicial para quem tem hipertensão? Sim. O consumo abusivo do álcool eleva os níveis pressóricos. Mas veja bem, eu disse o consumo abusivo, né? O consumo moderado, tido popularmente aí como etilismo social ou ocasional, na verdade parece até conferir um fator de proteção cardiovascular, justamente porque ele acaba combatendo um pouco o estresse, o indivíduo ali no final do trabalho, chega em casa, toma uma taça de vinho, acaba dormindo um pouco melhor. Agora, o consumo abusivo de álcool, sim, está relacionado com o aumento da pressão. É uma doença que não tem cura, mas pode ser controlada, é isso? Ou em alguns casos pode ser revertida? Assim como várias doenças, quando a gente fala que não tem cura, parece muito traumático para o paciente, né? É um processo de envelhecimento, vamos considerar assim. Existem duas formas de você lidar com isso. Você lidar entendendo que você precisa melhorar seus hábitos de vida, então, praticar atividade física regular, moderar o consumo do sal, do álcool, controlar o estresse, tratar isso com especialista para reduzir os níveis de estresse. Com isso, pode ser que você controle sua pressão arterial sem precisar tomar medicamento. Correto? E agora, pode ser que às vezes, mesmo fazendo isso tudo, precise usar medicação. Mas você usando remédio ou não, aderindo aos bons hábitos de vida, a pressão ficando dentro do limite considerado alto, a média dela permanecendo abaixo de 14/9, o indivíduo vai ter uma vida totalmente normal em todos os aspectos, inclusive para a própria atividade física. Agora, existem alguns sinais, alguns, digamos assim, sintomas
que a pessoa possa suspeitar que ela esteja com a pressão um pouco alterada, que ela tenha que se preocupar, que ela tenha que ir ao pronto-socorro? Esse é o grande perigo. A gente já falou aí que é uma epidemia silenciosa, mas não existem, então... Exatamente. Quando a gente está falando de urgência ou emergência hipertensiva, algumas pessoas chamam de pico hipertensivo, é quando a pressão realmente atinge níveis muito altos, geralmente acima de 22/12. Esses níveis pressóricos podem sim trazer sintomas, mas eles são muito menos frequentes, tá? Normalmente, quando a pressão está 16, 17, a pessoa está com a dor de cabeça, é mais provável que a dor esteja aumentando a pressão do que a pressão causando essa dor. Volto a dizer, pressão alta, o grande perigo dela, que na casa de 15, 16, 17, costuma ser uma doença totalmente silenciosa. Perfeito. O Tiago Silva, da Compensa, ele pergunta o seguinte: comer muita carne vermelha pode causar alguma alteração na pressão? Não digo somente da carne vermelha, né? Vou falar de dieta de forma geral. Existe um grupo de estudo americano que propôs algumas intervenções em dieta para melhorar, reduzir o risco cardiovascular, melhorar os níveis pressóricos. Chama dieta DASH em inglês, né? O que essa dieta preconiza? Que o indivíduo consuma alimentos mais saudáveis, então mais verdura, mais legume, leite e derivados, de preferência desnatado, comida sem muita taxa de gordura, de açúcar. E falando da carne, o problema em si não é a carne vermelha, mas desde que seja uma carne vermelha magra, não uma carne vermelha gordurosa, tá? Isso realmente, a pessoa tirar a gordura da carne vermelha, diminuiu o risco cardiovascular, melhorou os níveis pressóricos. Perfeito. Doutor, só para a gente finalizar, é importante dizer que é um mal que tem tratamento, a pessoa pode viver uma vida, inclusive longa, né, fazendo todos os procedimentos, tomando todas as precauções e sempre acompanhando aí como é que está a pressão arterial, né? Exatamente. Como eu disse, é a doença que mais mata no mundo e a gente tem um dia do ano para falar sobre ela, né? E é uma doença que está intimamente relacionada com os hábitos de vida. Diferente de outras doenças, por exemplo, alguns tipos de câncer, que independente do que você fizer, pode desenvolver ou não, a hipertensão depende muito mais do indivíduo do que da carga genética. Então a gente tem que conscientizar, falar muito sobre isso, porque somente aderindo a esses bons hábitos de vida é que nós vamos conseguir reduzir a incidência de hipertensão e, consequentemente, os efeitos dela. Dr. Bernardo Medeiros, cardiologista, muito obrigado pela sua presença aqui no 2.1 Notícias. Como é que os nossos telespectadores podem encontrar o senhor nas redes sociais? Pode me encontrar na rede social, tem meu Instagram, Dr. Bernardo Medeiros. Sempre tem muito conteúdo da cardiologia e eu fico muito feliz de poder estar falando sobre esse tema aqui, porque eu acredito que é só a gente falando, é que a gente vai conseguir bons resultados e salvar muitas vidas, obviamente. Perfeito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. As portas estão abertas para o seu retorno. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.